O que é a verdade? Palestra completa realizada em 31 de março de 1968. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo, o cumprimento de tudo o que foi profetizado no Antigo Testamento. Esta semana o mundo cristão celebra a Páscoa, a marcha triunfal para Jerusalém, o julgamento, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Deixe-me compartilhar esses eventos com você conforme eles são vistos através dos olhos de alguém que os vivenciou. No capítulo 18 do livro de João, Pilatos disse: "Então você é rei?" E Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Para isso eu nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade." Então Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" E como não houve resposta, Pilatos saiu, dizendo: "Não encontro nada neste homem que vale a pena ser condenado. Já tendo afirmado, eu sou a verdade, e a minha palavra é a verdade, aqui encontramos Jesus fazendo a afirmação, e vim para dar testemunho da verdade." Pedro nos diz que os profetas que profetizaram sobre a graça que seria a vossa, pesquisaram e indagaram a respeito desta salvação. Eles perguntaram que pessoa ou época foi indicada pelo Espírito de Cristo neles, ao predizer o sofrimento de Cristo e a glória subsequente. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo a si mesmos, mas a você. Os profetas estavam realizando uma obra cujo pleno significado estava na promessa. Eles foram condicionados a ouvir e muitas vezes a ver a palavra de Deus. Embora registrassem o que ouviam, não entendiam o que estava escrito. Daniel declarou: "Ouvi, mas não entendi." Então lhe foi dito: "Cale a boca e cele o livro até o tempo do fim." O momento em que a palavra, encarnada na carne, se desdobra num homem que, tendo rompido o selo, interpreta a palavra escrita a partir da experiência. Ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Ainda hoje a palavra ainda é mal compreendida. Centenas de milhões de cristãos irão à igreja na próxima sexta-feira e no domingo seguinte, para proclamar que Cristo ressuscitou, ainda assim eles não conhecem a palavra. Mas quando aquele que é enviado pelo amor entra no mundo, encontra um pequeno grupo que aceitará as suas palavras. Desse grupo, um grupo ainda menor o compreenderá até o ponto de total aceitação. As Escrituras são completamente mal compreendidas e só podem ser interpretadas por quem é chamado, incorporado no corpo de amor e enviado de volta a este mundo de morte para aguardar aquele momento em que a palavra se revela a partir de dentro. E quando ele conta suas experiências, a multidão não consegue acreditar nele, pois não foi isso que lhes foi ensinado. No entanto, tendo se tornado uma testemunha ocular, ele não pode mais dizer eu penso ou eu acredito, como fazem os nossos teólogos. O dele é um seguro eu sei. Acreditar em algo é maravilhoso, mas não pode ser conhecido até que seja experimentado. Muitos anos atrás, eu era dançarino na cidade de Nova York. Um dia peguei um táxi do ensaio para o hotel. Quando chegamos, o motorista alegou que eu havia quebrado o vidro ao bater a porta e me pediu para pagar. Eu sabia que não havia quebrado nenhum vidro e suspeitava que ele estivesse cobrando $8 de cada passagem durante todo o dia, então não paguei a ele nada além do que o taxímetro lia, além de uma gorjeta generosa. Pouco tempo depois de me retirar para o meu quarto, o telefone tocou e a telefonista disse que havia um policial no saguão que queria me ver. Quando nos conhecemos, ele me perguntou sobre o vidro quebrado e eu disse que não tinha feito isso. Era hora do jantar, então me pediram para ir com ele à quadra noturna. Eu fiz isso, e quando perguntaram ao motorista se ele sabia que eu havia quebrado o vidro e ele disse: "Acho que sim, o caso foi arquivado." Ele pensou que eu tinha feito isso e talvez acreditasse, mas ele não sabia. É preciso ter um certo eu sei, que só pode ser obtido pela experiência. Estou diante de vocês sabendo a verdade,
e não é como será reencenada na próxima semana em todas as igrejas cristãs do mundo. Cristo em você é sua esperança de glória. Um dia, como uma árvore, essa palavra viva florescerá em você e dará seus frutos visionários, todos relacionados com o Antigo Testamento. A única Bíblia que os primeiros cristãos tinham era o Antigo Testamento. Aqueles que escreveram o Novo Testamento foram chamados de o povo do caminho. Você sabe quem eles eram? Judeus. Embora os autores desconhecidos dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João fossem judeus, eles não confessaram que o eram, como Paulo fez. As 13 cartas de Paulo, que constituem a maior parte do Novo Testamento, vieram primeiro. Foi ele quem disse: "Sou judeu, filho de Abraão, da tribo de Jacó." Paulo nunca negou sua ascendência judaica, mas lançou os fundamentos da fé cristã. O homem esquece isto e pensa que o Antigo e o Novo Testamento representam duas religiões, mas existe apenas uma religião, cujo fundamento é o judaísmo e a sua realização, como o fruto que aparece numa árvore, é o cristianismo. Esta é a maior história que já foi contada. A crucificação acabou. Eu sei, pois me lembro de quando eu, um vórtice giratório, me crucifiquei sobre este corpo chamado névoa em 6 pontos, as mãos, os pés, a cabeça e o lado direito. A palavra de Deus, que é Deus, está pregada em seu corpo por meio de vórtices giratórios. Esta é a mesma palavra que estava no princípio com Deus e era Deus. Havia um significado naquela palavra, um plano e um propósito, que foi revelado a você antes do mundo começar. Este não é um pensamento emergencial da parte de Deus, ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse. Cristo está em nós, crucificado em nosso corpo. Ele se tornou um escravo para que seu corpo pudesse estar vivo, e ele usará esse corpo até acordar. O corpo que você usa agora pode ser cremado e, portanto, desaparecer dos olhos mortais. No entanto, você, seu usuário, ainda está muito vivo, continuando seu ato de escravidão em um corpo igual ao que você usa agora. No meu caso, porém, não usarei mais um corpo de morte, pois a palavra irrompeu dentro de mim. Sei que as Escrituras são verdadeiras do começo ao fim, pois já experimentei isso. Sei também que aqueles em quem ela não irrompeu encontrar-se-ão restaurados à vida. Se o nosso falecido presidente Eisenhower não teve a palavra revelada dentro dele, mesmo sendo o presidente do nosso grande país, ele foi restaurado à vida como um jovem, com cerca de 20 anos de idade. Ele estará num mundo terrestre como este, num ambiente mais adequado às suas necessidades, para continuar o trabalho que nele foi iniciado pelo Filho de Deus, que é o seu eu ancestral. Quando falo do Filho de Deus, refiro-me ao verdadeiro ser do homem. Nenhuma criança entra neste mundo a menos que um Filho de Deus, que é o seu eu ancestral, a apoie, sonhando com a sua existência. E todos que deixam esta seção do tempo passam automaticamente para outra seção do tempo, até que seu eu ancestral desperte. O único propósito da vida é dar testemunho da verdade do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus irrompeu em mim. Tendo cumprido a profecia do Antigo Testamento, presto testemunho da sua veracidade. O Antigo Testamento é a profecia, mas morta até irromper. Então o indivíduo dentro de quem irrompe torna-se Jesus, o espírito de profecia. Os homens têm especulado sobre o significado do Antigo Testamento e acreditarão em suas especulações de agora até o fim dos tempos, mas eles não conhecerão a verdade até que ela irrompa dentro deles. Você pode confiar em alguém em quem isso aconteceu. Você pode acreditar que ele está dizendo a verdade e ajustar seu pensamento para se adequar às palavras dele, mas você não pode conhecer a verdade deles até experimentá-la individualmente. Acreditar que as palavras de outra pessoa são verdadeiras não é suficiente. O juiz rejeitará o caso, a menos que a testemunha diga, e eu sei. Pois aconteceu em mim. Esta semana será celebrado o julgamento, a crucificação,
o sepultamento e a morte do poder criativo de Deus, mas não o outro lado da moeda da ressurreição, que é o nascimento. O cristianismo é uma religião da Páscoa. Sem ressurreição, o cristianismo seria apenas mais um pequeno ismo. O mundo está cheio de pequenos ismos e todos eles são úteis. Por serem psicológicos, incentivam o pensamento positivo, ensinando-lhe como assumir uma determinada atitude mental e viver uma vida mais livre, saudável e maravilhosa. Mas quando se trata da verdade, o cristianismo é a religião da Páscoa, a religião da ressurreição do mundo da morte e da entrada no mundo da vida, chamado Reino dos Céus. É a história da salvação dos deuses que desceram. No livro do Deuteronômio somos informados de que foram estabelecidos limites para os povos da terra de acordo com o número dos filhos de Deus. Uma criança não poderia conhecer a vida aqui, se não fosse pelo seu eu ancestral, que é um dos filhos de Deus que caiu como um homem. Contendo todos os homens dentro de um, todos retornarão a esse homem, mas cada um no seu devido tempo. Ninguém pode dizer quando essa hora chegará. Você pode desejar isso, mas não pode forçar sua vinda. Enquanto estava na cruz, Jesus disse: "E tenho sede." Você pode pensar que ele está com sede de água, mas sua sede foi causada pela fome que se espalhou pela terra. Não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Com sede, deram-lhe vinagre, no cumprimento do Salmo 69. Na minha sede deram-me vinagre para beber. Tendo vindo ao mundo apenas para dar testemunho da verdade, sei que a palavra de Deus é a verdade. Quando a palavra dele se tornar viva em você, o Antigo Testamento explodirá como uma semente, e você conhecerá a verdade das Escrituras por experiência própria. Então você contará ao mundo, que não o receberá, porque conhecerá sua formação física e não a palavra de Deus que se desdobrou dentro de você. Somente aquele que cumpriu a palavra pode interpretar as Escrituras. Os profetas escreveram isso, mas eles não conseguiam entender sua escrita. Os escribas, não entendendo, viviam da palavra externa, mas a experiência faz com que a palavra interna corresponda à externa. Disse que duas pessoas diferentes devem concordar no depoimento para que o depoimento seja conclusivo. As duas podem ser a palavra externa das Escrituras e a palavra interna que se revela dentro do indivíduo. Se concordarem, o seu testemunho é conclusivo. Quando ele disse: "Para isso nasci", não estava falando de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual, pois a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino de Deus. O homem, nascido no mundo de César, vive com razão e lógica. Para ele é preciso nascer como filho do ventre de uma mulher. No entanto, Jesus está falando de um nascimento totalmente diferente, o nascimento do Espírito, que vem de cima, e não o nascimento da carne, que vem de baixo. Sua declaração continua: "Para isso vim ao mundo." Isto é verdade, pois o Verbo se tornou carne, como você e eu, e agora habita dentro de nós. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e seu nome é chamado Palavra de Deus. O corpo que você usa agora não está encharcado de sangue. Nossos cardeais usam túnicas vermelhas e se autodenominam príncipes da igreja, mas essa não é a túnica mencionada aqui. Toda criança nascida de mulher usa o manto vermelho como seu corpo de carne e osso. Encarnando-se, o Verbo se fez carne e habita em todos nós. Você é a palavra encarnada de Deus, que em um momento será chamado. Seu nome, já escrito no livro da vida, será riscado, e você será incorporado ao corpo vivo do amor, que é a forma mais radiante de Deus. Nesse instante você se torna um com esse mesmo corpo, esse mesmo Espírito, esse mesmo Senhor, esse único Deus e Pai de todos. Como amor, mas usando um corpo de poder, você será enviado de volta ao mundo para esperar o seu tempo de 30 anos. Enquanto estiver aqui, você fará todas as coisas normais que fazia antes. Você cometerá erros, rirá e chorará e,
de repente, as Escrituras surgirão de dentro de você e você se sentirá compelido a contar suas experiências a todos que quiserem ouvir. Mas porque não é o que a tradição ensina, muitos virarão as costas e irão embora, incapazes de acreditar naquilo que não conseguem compreender. Nesta sexta-feira, muitos passarão 3 horas celebrando um acontecimento que aconteceu em mim em questão de momentos, pois lembro que a memória noturna voltou e reconstituiu o Salmo 42. Lembro-me de quando caminhava em procissão até a casa de Deus, quando uma voz ressoou dizendo, e Deus caminha com eles. Uma mulher questionou a voz, dizendo, se Deus caminha conosco, onde está ele? E a voz respondeu, ao seu lado. Virando-se para a direita, ela olhou nos meus olhos e riu, porque viu um homem que ela sabia ser fraco e frágil, um homem que poderia sucumbir à tentação. Sua pergunta: o que? Neville é Deus? Foi respondido: sim, no ato de acordar. Então a voz me falou do fundo da minha alma, e disse: deitei-me dentro de você para dormir, e enquanto dormia tive um sonho. De repente eu sabia exatamente o que ele estava sonhando, pois em uma fração de segundo senti me transformar em vórtices, ao penetrar minhas mãos, meus pés, minha cabeça e o lado direito do meu corpo. Senti as 6 pontas do Mogen David, a estrela de David, experimentando um êxtase maior do que meus sonhos mais loucos. Agora sei que a crucificação aconteceu na noite da viagem triunfal a Jerusalém. A tradição está correta em mantê-lo no mesmo horário, mas não conta a história corretamente. No livro de Atos, encontramos esta citação de Deuteronômio: maldito aquele que for pendurado num madeiro. A crucificação ocorreu na árvore da vida, no homem, e não em qualquer árvore de madeira. Blake nos conta tão lindamente. Os deuses da terra e do mar. Procurei na natureza encontrar esta árvore. Mas a busca deles foi em vão. Cresce um no cérebro humano. Observe uma imagem do corpo humano sem a pele e verá todas as veias e artérias enraizadas no cérebro e transformadas em geração. Essa é a árvore mencionada no livro de Daniel. Foi derrubado, despojado de suas folhas e seus frutos espalhados. A raiz, entretanto, não deveria sofrer interferência. Depois de transcorridos 7 tempos, e aquele que foi derrubado saber que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer, a árvore se inverte e a sua energia passará de geração em regeneração, à medida que floresce e dá os seus frutos gloriosos. Nesse estado crucificado, caímos e nos crucificamos na árvore viva, que foi derrubada. A sua raiz é a imaginação humana, que despertará no Santo Sepulcro, onde começou o drama. Veja, foi lá que Deus entrou pelas portas da morte e se deitou na sepultura do homem para sonhar o sonho da vida. É lá que ele despertará. É lá que ele sairá e olhará para trás, para aquilo que o continha, aquele corpo de escravo. Então todas as imagens do seu nascimento do alto aparecerão, para que ele possa fazer a afirmação: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra escrita é um livro selado que eu, a palavra viva, interpreto através da experiência. A verdadeira interpretação das Escrituras nunca pode ser obtida através do aprendizado. O conhecimento deve ser obtido através da experiência. Aprender pode fazer com que você pense que é verdade, mas você só pode conhecer a verdade bíblica através da experiência. Quando a história do cristianismo se cumprir em você, você não precisa acreditar na fé cristã, você sabe que é verdade. E o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. É a saída do homem deste mundo de morte e a sua entrada no mundo da vida. Depois que a palavra irromper em você, você não usará mais as vestes da morte. Ninguém morre realmente, porque a palavra imortal está nele. Um amigo pode parecer que morreu, mas não morre.
Ele é instantaneamente restaurado como um ser vivo sem mudança de identidade, onde continuará sua jornada até que a palavra de Deus se ative e viva nele. E quando isso acontece, ele se torna uma testemunha da palavra escrita das Escrituras. A palavra não vem para mudar o mundo de César. É o Verbo ressuscitado quem diz: e dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se César quer impostos, entregue-os a ele. Se você deseja coisas no mundo de César, presuma que as possui e César ficará satisfeito, pois você as terá. Você sempre pode atender às exigências de César. Se ele quiser outra coisa, não brigue com ele, simplesmente presuma que ele tem. Você não muda César, pois ele é tão escravo quanto você. Quer seja rei ou papa, o homem ainda é escravo do corpo que usa e não pode obrigar ninguém a digeri-lo, assimilá-lo ou eliminá-lo por ele. Ele tem que fazer tudo sozinho. E quando ele morre para este mundo, ele é restaurado para se encontrar num corpo que é tão escravo quanto este. Aqueles que foram além estão agora desempenhando as funções normais e naturais do corpo. Lá há sexo, ódio e amor, assim como aqui. É o mesmo mundo, pois a sua vida não termina no ponto em que os seus sentidos deixam de registrá-la. Como numa peça da Broadway, você pode sair do palco, mas continua sendo o ator. Ao sair do palco, você não é mais visto pelos atores que ali permanecem, mas sua identidade não muda. Isso dura para sempre. O drama está concentrado nesta semana, mas a verdade não está sendo dita, pois o homem acha mais fácil ver o pensamento em forma de imagem. Mas na história da salvação, Jesus Cristo é retratado publicamente como crucificado. A representação começou no espírito. Nunca existiu na carne. Você não foi ao teatro e ficou tão entusiasmado com a atuação que esqueceu a mensagem que o ator estava tentando transmitir? Muitas peças não são apenas para diversão, mas para educar. Essa é a história da salvação. É a maior peça já concebida, mas o homem se apaixonou pela casca porque não conhece o caroço. É por isso que Paulo fez a declaração: quem vos enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado publicamente como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isso: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Você é tão tolo que passou do Espírito para a carne? De agora em diante, não considere ninguém segundo a carne, embora uma vez eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Esta semana os cristãos celebrarão uma morte física, e Cristo não é e nunca foi um ser físico. Eles celebrarão a ascensão de um indivíduo, mas Cristo é universal. O Cristo cósmico está sepultado em cada criança nascida de mulher. E esse Cristo cósmico é representado pelos filhos de Deus, que juntos formam o Senhor Deus Jeová. Cada criança possui um eu ancestral, que é um filho individualizado de Deus, que despertará para revelar a verdadeira identidade dessa criança. Neste momento o seu eu ancestral está individualizado como você. E um dia você também saberá quem você é. Ninguém na Terra conhece sua verdadeira identidade, mas você saberá disso, pois retornará ao seu eu ancestral que foi, e ainda é, um dos filhos de Deus. A palavra Elohim é uma unidade composta de um composto de outros. Nós somos o Elohim que forma YADREVAL pronúncia a YODREIVAV, o Senhor. Nenhum de nós pode estar ausente, pois são necessários todos para formar o todo. Lembre-se, Jesus Cristo não é um homenzinho, mas o Cristo cósmico que habita em você e romperá em você, fazendo com que você retorne ao único corpo, ao único Espírito, ao único Senhor, ao único Deus e Pai de todos. Estou lhe dizendo que sei que é a verdade. Nossos teólogos recitam credos. Partilham o seu conhecimento sobre o que aprenderam e, portanto, acreditam, mas eles não podem lhe dizer o que sabem até que tenham experiência. Eu te digo que você é Deus Pai, mas você nunca saberá disso até conhecer seu Filho unigênito, cujo nome é Davi.
Você não pode chegar ao conhecimento de que você é Deus, o Pai, exceto por Ele. Ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. Quando a palavra viva começar a se desdobrar, o Filho que você tem procurado por toda a eternidade aparecerá. Então você conhecerá a verdade e estas palavras se tornarão suas. Para isso nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quando a personificação da razão perguntou: "E o que é a verdade?", a personificação da verdade não respondeu. Como a verdade pode fazer a razão compreender o verdadeiro conhecimento de Deus? Em seu capítulo 17, João disse: "A vida eterna é conhecer-te, o único Deus verdadeiro." O mundo tem tantos deuses quantas estrelas no céu. Eles trouxeram a verdade para muitos ismos, mas para ter a vida eterna, você deve conhecer o único Deus verdadeiro. O evangelista João acrescentou então as palavras: "E Jesus Cristo, a quem enviaste?" Existe apenas um padrão, apenas um caminho, que o levará à história sagrada, que é a mesma para todo o sempre. Não há nada preciso, entretanto, sobre a história secular. Dois relatos de uma pequena parte da última guerra mundial diferem entre si. O filho de Eisenhower escreveu um livro sobre a experiência de seu pai, e o Sr. Montgomery, o braço direito do general Eisenhower, escreveu sobre a mesma experiência, mas são totalmente diferentes. Nunca há qualquer necessidade de acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. Se, no momento, você não entende isso, deixe como está, pois chegará o dia em que você entenderá. Nesse dia a palavra viva se desdobrará em você e interpretará a palavra escrita, e você não terá que acrescentar nada ou alterá-la de forma alguma. Estudiosos sem visão tentaram mudar a palavra para adaptá-la ao que pensam, mas não sabem. Como Paulo disse aos Gálatas: "Vejo que vocês observam semanas, meses, estações e anos. Receio ter trabalhado em vão por você." Não existem semanas, meses, estações ou anos especiais para você. O despertar pode acontecer a qualquer momento. A crucificação começou antes do mundo existir, enquanto a Páscoa chega quando a era de César chegou ao fim. A ressurreição é uma face da moeda da Páscoa. Deus enviou sua palavra à sua mente. Essa palavra não pode voltar para ele vazia, mas deve cumprir o propósito de Deus e prosperar naquilo para o qual foi enviada. Você retornará afirmando: "Terminei o trabalho que me deste para fazer." Deus lhe deu apenas uma coisa para fazer: testemunhar a verdade de sua palavra. Você não veio aqui para ganhar muito dinheiro, deixar seu nome em granito ou seu rosto esculpido na encosta de uma montanha. Você não veio para mudar, julgar ou condenar nada. Deixe o mundo como está, pois Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Simplesmente coloque toda a sua esperança na graça que está chegando até você, pois você veio para dar testemunho da verdade. Nada a mais. A palavra de Deus é a verdade, então você veio para cumprir as Escrituras. Agora, vamos entrar no silêncio. Gratidão por assistir. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos, assim mais pessoas receberão esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.